Como diabos não é obrigatório que o país fale as duas línguas para poder ter uma vaga do governo? Eu acho que talvez esse seja um dos assuntos mais recorrentes e talvez até um dos que já mais procuraram no meu canal, que é quais são as línguas oficiais da Bélgica. E assim, é muito estranho quando você vem para um país e realmente tem uma diferença brutal. É tipo assim, não é como se no Brasil a gente, tudo bem, temos o Tratado do Mercosul e temos também, inclusive, de que as pessoas têm que ter como língua oficial o espanhol, mas é tipo assim, é como se no Brasil a gente tivesse coisa de tipo assim, ter o português e ter o coreano como língua oficial. É tipo assim, são línguas completamente diferentes. Tipo assim, tem algumas similaridades, mas são duas línguas com uma construção e vocabulário muito diferente para, tipo assim, ser normal de construir e de ter num país como língua oficial. Eu morei toda a minha vida e aqui estou. E isso é uma coisa que sempre me surpreendeu. Ter uma posição no governo federal não é um emprego que qualquer pessoa deveria ter. E realmente é colocar a barra e o limite muito para cima quando a gente espera que a personificação de um governo que seja bilíngue, de também se expressar, de pessoas que falem a língua dos povos. Por que a gente está pedindo para que indivíduos como a parte toda de Bruxelas, mais as áreas periféricas, que até mesmo estão trabalhando no setor privado, que falem as duas línguas e tenham também um emprego decente, e até mesmo que eles mal consigam utilizar nenhum ou um dos outros? Ainda assim, por que a gente não espera que os políticos que tenham essa interação todo dia e pela semana, e com as pessoas que falam a outra língua? Isso é uma coisa, tipo assim, na Bélgica é muito comum que, tipo assim, você encontre um serviço e aí fala pra você, você tem que falar holandês e francês. E isso não é muito incomum, tipo assim, não é nem um pouco incomum, assim, é uma coisa que, tipo, eles pedem, mesmo que você nunca vá usar. É uma coisa, assim, muito estranha de, tipo assim, é como tem no Brasil que, por exemplo, eles pedem em inglês fluente, mas aí você vai ver no final das contas, vocês mais passam falando português do que qualquer coisa. Tipo assim, talvez o inglês é porque você precisa usar o sistema, mas não porque você realmente precisa conversar. Como que pode que você passe a ser competente para a integridade do seu país quando você não consegue nem mesmo entender a língua que a metade fala? Como que você pode estar percebendo o que está acontecendo? Você não consegue. Você vê a diferença das línguas apenas como meros obstáculos para uma comunicação efetiva. Então a gente vai lá e contrata um intérprete ou um tradutor. Mas ser capaz de superar essas diferenças sem uma ajuda externa e nem um sinal de que você também quer você falar, as diferenças de línguas deveriam ser um obstáculo para os políticos, assim como a matemática é um obstáculo para o engenheiro, ou a lei para um obstáculo para o advogado. Agora a gente vai para os comentários, né, do que as pessoas acham. Existem 3 línguas, e aí já começa a primeira coisa, que não existem apenas 2 línguas, existem 3 línguas oficiais do que a gente fala realmente aqui da Bélgica. O francês, o holandês e o alemão. E aí a gente pode entrar em tecnicidades, como por exemplo, o francês não é de fato francês, é valão. O holandês não é de fato holandês, é neerlandês ou flamenco. E eu não sei se existem muitas pessoas que falam o francês, né, que são as pessoas que falam o alemão como língua oficial, mas fazer 2 línguas obrigatórias e dizer que eles são um terceiro grupo é mais ou menos como falar para eles que eles não são importantes, também não é uma boa solução. Aí fica esse problema, né, quando a gente fala de, tipo, quando que a gente fala que uma língua é realmente oficial? É por causa do número ou por causa de sua importância? Como que você pode combinar requerimentos obrigatórios para poder eleger políticos, assim como a gente tem na democracia? Ou você segura as eleições, ou você escolhe quem pode ser eleito. Isso aí é meio difícil, né? Tipo assim, porque a democracia, ela tem como essa parte da voz do povo. E assim, a relação entre holandês e o francês, ele vem muito com essa parte de que, por muito tempo, o francês foi tido como uma língua de elite. O flamenco, o neerlandês, é uma língua mais de povo, é uma língua mais de comunicação e que demorou muito tempo até que, de fato, as pessoas conseguissem falar como língua oficial. Então, é uma vitória hoje em dia que as pessoas possam falar o neerlandês e falar o holandês sem problema nenhum. E as pessoas que falam francês ficam realmente incomodadas porque muitas pessoas aprendem o francês como uma segunda língua e aí quando chega aqui para poder acostumar, ainda precisam falar o neerlandês e aprender com eles. Se todo o país não requer que você fale as 3 línguas e que seja de fato ensinado adequadamente na sua escola, você não pode culpar ou excluir as pessoas que não aprenderam as línguas oficiais.
até que o sistema educacional dê para todo mundo todas as habilidades e você não pode fazer com que você proteja as posições apenas para alguns tipos de comunidades ou classes. Isso de fato. Muitas escolas fazem apenas com que ou você tenha um ensino de francês ou holandês. Mas aulas de alemão é uma coisa bem difícil de achar mesmo aqui. Assim, se a gente for por línguas oficiais, eles também deveriam falar alemão. Então todo mundo no governo deveria falar pelo menos as 3 línguas. E aí, o que você acha? Como, por exemplo, no Brasil a gente também tem como línguas oficiais o português e o espanhol. A gente deveria fazer com que tudo fosse falado em português e espanhol. É uma coisa meio difícil, né? Então, assim, às vezes é muito engraçado porque a gente também se coloca nessa posição de estar morando aqui, pensar no governo daqui, mas também às vezes a gente pode pensar como, por exemplo, no que acontece no Brasil. Eu sei que são 2 países completamente diferentes, mas a perspectiva também da gente pensar é uma coisa interessante para a gente poder conseguir colocar em discussão. Todo mundo, até os cidadãos, deveriam conseguir fazer o que eles têm a si mesmo para poder ir para as eleições. E, por conta de você pedir algo que é mandatório, que é alguma coisa obrigatória, que é apenas as pessoas que falam todas as línguas, você vai excluir muitas pessoas e muitos cidadãos de conseguirem ser votados ou serem eleitos. Não estou dizendo que é um sistema perfeito agora, mas se o Papa dizer para o filho dele que ele não aprende nada, mas apenas as línguas, ele vai ser apenas uma coisa de um negócio de família e mais nada. Ah tá, o Papa é o pai da pessoa. Não é o Papa realmente do Vaticano. O próximo etapa vai ser de que apenas as pessoas que tenham um diploma e depois que tenham um histórico financeiro. Sim, é minha opinião de pessoa estúpida, mas eu também deveria ser colocado para poder conseguir ser eleito. Aí também tem o seu outro problema, né? Porque se a gente coloca cada vez mais limites, a gente tira esse poder da democracia, que é ser a vontade do povo para ser uma parte da sociedade. E aí, o que você acha? Você acha que as pessoas aqui, quando elas são eleitas para o governo, deveriam falar todas as línguas oficiais? Escreve aqui nos comentários, por gentileza.